Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Então virá o fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 1, Senhor, o que me impede de ter a visão? Sexta-feira. Ler com oração 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento nos impede de ganhar a visão. Sabemos que o viver carnal de uma geração má e adúltera, a incredulidade diante dos sinais e da palavra e a ação do Deus deste século, nos impede de ganhar a visão da edificação. Além disso, hoje veremos outra séria advertência que o Senhor fez aos discípulos. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, versículos 5 e 6. Nesse trecho da palavra, percebemos que os discípulos não compreenderam o que Jesus lhes dizia. O Senhor falou algo celestial, espiritual, e eles receberam de maneira terrena. O Senhor alertou sobre o perigo do fermento. Por quê? Porque o fermento nos impede de receber a visão. Os relatos de Mateus 16 mostram o Senhor preparando os discípulos para receber a revelação. Ele estava removendo os obstáculos que os impediam de ver. E aqui Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, a fim de que ficassem longe destes. O fermento é algo que, misturado à massa, opera ocultamente, gerando nela transformações. A palavra nos alerta sobre 3 tipos de fermento: dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. O fermento de Herodes está relacionado com o mundanismo e a política. A mistura das verdades divinas com o mundo e a política pode até ter boa aparência, mas é uma mistura cheia de fermento, e isso nos impede de ter a visão da edificação da igreja. Podemos ver isso nesta passagem. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Marcos 6:20. No entanto, o mesmo Herodes, um político que gostava de ouvir João Batista, também gostava de ver a filha de Herodias dançar. E mais tarde, para agradá-la, deu-lhe o que ela pediu, a cabeça de João Batista. Versículos 21 e 22. É o mesmo que ouvir a palavra de Deus pela manhã e à noite parar para assistir aos programas sujos e mundanos deste mundo. O resultado é que a consciência ficará cauterizada e não haverá nenhum sentimento interior de reprovação. Isso mostra o prejuízo que o fermento causa ao penetrar em alguém que o impede de ganhar a visão espiritual. Vejamos agora o segundo tipo de fermento, o dos saduceus. Mateus capítulo 22, versículo 23 diz assim: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram. O fermento dos saduceus é querer conciliar as coisas de Deus com as coisas da mente humana. Ele diz respeito aos pensamentos modernos, como negar a ressurreição do Senhor, negar a existência da verdade e pregar que tudo é relativo e permitido. Essa teologia moderna só reconhece o aspecto moral e ético da humanidade de Jesus, mas nega sua ressurreição e não acredita no poder de Deus. O terceiro tipo de fermento é o dos fariseus. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz assim: Passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos:
acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia está relacionada com a atuação de um ator. Ele representa uma pessoa, um personagem, mas na realidade é outra pessoa. Isso é hipocrisia. Os fariseus são hipócritas porque não praticam aquilo que falam. O Senhor Jesus os repreendeu. Fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 3. Acaso a nossa vida cristã é o que somos ou é a representação de um personagem? Na reunião da igreja, você se comporta como um cristão, mas ao voltar para casa, continua sendo a mesma pessoa? Nossa vida não pode ser uma mera atuação de diferentes personagens. Assim era o viver fermentado dos fariseus. Devemos abandonar esse tipo de viver. O Senhor disse aos discípulos: tirem o fermento de sua vida. Em outras palavras, parem de se misturar com coisas mundanas, creiam na ressurreição, no poder de Deus, abandonem a hipocrisia, tirem o fermento. Precisamos fazer isso para ganhar a visão da edificação da igreja. Nestes dias finais, não é tempo de falar, é tempo de viver e praticar. Essa é a mudança que Deus quer promover em nós hoje. Pergunta de hoje: você consegue detectar algum desses tipos de fermento em seu viver? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.